você morreria pelo seu filho, certo? Né, disso eu tenho certeza. Mas você viveria pelo seu filho? Isso é uma pergunta bem delicada. Eu atendo pacientes a partir dos 12 anos de idade. E não é incomum eu receber, além do menor, da criança, do adolescente doente, uma família que está adoecida. São pais, são responsáveis, né, por essas crianças que deixam o cuidado de si mesmos de lado para cuidar única e exclusivamente daquele filho que está com um problema, que está deprimido, que está ansioso. Os nossos jovens estão cada vez mais adoecidos mentalmente. Então, é enorme o percentual de adolescentes que eu atendo com transtornos de ansiedade, com transtornos depressivos, transtornos alimentares, de instabilidade emocional, com automutilação, com ideação suicida. E eu entendo a preocupação excessiva dos pais com esses jovens, mas muito antes disso é necessário cuidado consigo. Ninguém pode ajudar o outro se não estiver bem. E esse vídeo é uma forma de educar esses pais que vêm tão angustiados por ver essa situação de sofrimento dos seus próprios filhos e que não sabem por onde começar. Os relatos são de que não têm tempo de investir em si, que não podem fazer uma terapia porque as finanças já estão comprometidas com o tratamento do filho, seja com medicamento, seja com a terapia da criança. Mas, se o ambiente está adoecido e se um componente da família está adoecido, eu costumo dizer aos meus pacientes que a família e a casa é um ecossistema à parte, se um está adoecido, todos estão. Então, muitas vezes, antes de se ter todo esse cuidado com o tratamento único e exclusivamente da criança, é necessário olhar para o ambiente de casa. Qual é o ambiente que essa família está vivendo? São conflitos com os cônjuges? É a ausência de um deles? É a falta de suporte, de acolhimento? É um ambiente escolar difícil? São questões e experiências traumáticas que essa criança está vivendo? Que tipo de relacionamento está sendo criado? Que tipo de diálogo, né, há nesse ambiente tão sagrado que é o nosso lar? As crianças muitas vezes chegam no consultório após pedirem ajuda. Na semana passada mesmo, o jovem veio porque pediu para passar no psiquiatra e no psicólogo. Então, a gente precisa dar esse voto de confiança para que as crianças, os adolescentes, os jovens adultos se expressem, poderem conversar abertamente, dizer o que sentem, simbolizar o que está acontecendo. É muito comum que os pais venham preocupados em fazer um tratamento precoce medicamentoso na criança e no adolescente. Mas é importante entender que o período sem tratamento adequado é muito mais prejudicial para esse jovem do que a medicação. Muitas vezes a medicação não é um local de dependência. Nós não lançamos mão de medicações que causam dependência nas crianças, a não ser que seja de extrema necessidade. Os principais parâmetros de evidência de benefício em saúde mental para o adolescente, para o jovem, é a psicoterapia. Mas, inevitavelmente, vão vir algumas condições necessárias, alguns transtornos que precisam medicar. E eu vejo esse deslocamento, né, da preocupação da criança ter uma dependência do remédio, de tomar remédio para a vida toda, de engordar com remédio, disso prejudicar seu desempenho escolar. Mas é importante entender que quanto antes existe um tratamento, mais funcional vai ser esse jovem, essa criança, esse adulto, mais capaz e apto de enfrentar, de lidar com suas próprias condições e dificuldades da fase da vida que estão. Quanto mais tempo a gente leva para que isso aconteça, maior vai ser o prejuízo em diversas áreas da vida desse jovem. Então, a medicação sendo prescrita da forma correta, no tempo correto, na dosagem mínima necessária, ela vai ter um início, um meio e um fim. E o fim desse tratamento requer que os pais, os responsáveis, estejam engajados no tratamento tanto quanto a criança. Muitas vezes precisando da psicoterapia, do atendimento psiquiátrico, da terapia de casal, para que se possa estabilizar esse ambiente e proporcionar um ambiente muito mais seguro
e muito mais tranquilo para essa criança. As consultas regulares, o diálogo aberto, reavaliar como que funciona a rotina dessa casa. Então, o tratamento do adulto, do jovem, ele é bonito, porque a gente devolve vida. E esse paciente ele é funcional, ele adquire suas habilidades nessa fase que é tão frutífera, que é tão cheia de experiências. E é muito necessário que os pais estejam atentos a si. Então, morrer pelo filho nem sempre é o mais difícil. Viver pelo filho é encarar os próprios problemas, enfrentar uma psicoterapia, enfrentar a dificuldade de uma relação conjugal que precisa ser discutida e organizada, fazer uma atividade física. E se a palavra convence, a palavra do psiquiatra, do terapeuta, do próprio pai, o exemplo arrasta. Então, quando a criança vê o pai, a mãe se cuidando, ela vai se cuidar. E é isso que eu gostaria que os pais pudessem entender aos poucos. Lembrando que, antes de serem pais, somos seres humanos, pessoas falíveis. Então, não há uma perfeição. Há uma culpa, há uma resistência, as próprias questões dos seres humanos, mas com suporte adequado, com orientação, com direcionamento, esse tratamento fica muito, muito mais leve. Espero que esse vídeo possa te ajudar, que você possa compartilhar com alguém que esteja precisando. Se fizer sentido, os nossos contatos estão logo abaixo. Um abraço e até logo.